Eu li o seu livro, a Bíblia e seus intérpretes, e lá você fala que a reforma foi um movimento hermenêutico, por causa das bizarrices que acontecia na época lá da Igreja Católica, e teve que surgir esse tipo de movimento. Então, olhando para o contexto da nossa igreja hoje, vendo tanta bizarrice que está acontecendo, você não entende que cabe uma reforma? E, no seu ponto de vista, como que ela deveria acontecer, ou se na sua visão já está acontecendo, né? Talvez até através de você mesmo. Não sei. Muito obrigado. A reforma protestante, quando ela aconteceu, eu acho que ela é única e não tem como repeti-la, porque quando ela aconteceu tinha uma convergência de fatores históricos que a gente não vê mais. Só tinha uma igreja a ser reformada, que era a católica. Hoje em dia nós temos 200 mil denominações para serem reformadas. Começamos por onde? Né? Então, não creio que a reforma protestante se repita. Mas o que ela representa, certamente, Deus, não sei como Deus vai fazer isso aí, mas Ele é craque em resolver esse tipo de problema, que a igreja dele está passando por uma crise no mundo todo. Isso aí é verdade. E como ele vai lidar com isso, a gente não tem a menor ideia, como também na época da reforma, eu tenho certeza que Lutero nem imaginava o que ia acontecer quando ele pegou o martelo e prega aquele pedaço de papel, né? Ele não tinha nem ideia do que ia acontecer. Então, resta-nos orar, pregar a verdade, ensinar a verdade e esperar que Deus... de repente, uma coisa nova, a mídia, né? As mídias sociais, né? Elas são uma ferramenta poderosíssima hoje para trazer a verdade e o erro também, né? Mas também para espalhar a verdade. Eu esqueci de dizer uma coisa interessante, sua pergunta é muito boa. Eu esqueci de dizer uma coisa que eu considero interessante. Esse movimento, a Reforma Apostólica, ele tem um aspecto positivo, porque ele faz uma crítica ao modelo das denominações. Ele diz que o modelo de denominações que se organizam doutrinariamente em torno de determinados documentos já perdeu a força e o poder de manter a boa ordem espiritual, moral e doutrinária dos seus pastores e membros. O que existe hoje são tribos. Ele diz que o cristianismo está se organizando hoje em termos de tribos. Por exemplo, dentro da Assembleia de Deus tem a tribo dos reformados. Quem é o cacique? John Piper, John MacArthur, Paul Washer. E onde é que está esse pessoal? Mídia. Então tem muita gente na Assembleia de Deus que está na Assembleia de Deus, vai para a Assembleia de Deus, frequenta, mas o cacique dele, ele pega na internet. Então são tribos virtuais. Dentro da igreja presbiteriana tem a tribo dos pentecostais, não é? Que fica escutando Malafaia, e por aí vai, né? E por aí vai. Mas tem a tribo dos liberais, entende? Então essas tribos, elas transcendem as barreiras denominacionais. A tribo reformada, você vai encontrar ela dentro dos batistas, dentro da Assembleia de Deus, dentro da Universal, até dentro da presbiteriana, pasmem, né? Você vai encontrar a tribo dos reformados lá dentro também. Então, por quê? Porque as denominações, elas se gastam, esse sistema se gasta, elas não estão conseguindo. Todas as denominações históricas no mundo estão minguando. Na Europa estão vendendo templos e está fechando, é lastimável, está acabando. Nos Estados Unidos, todo ano as igrejas tradicionais, denominações históricas estão perdendo membros, a frequência vem diminuindo. No Brasil isso ainda não pegou, você tem denominações fortes, Assembleia de Deus, IPB, né, os batistas, não sei como está. Então, mas vai chegar um tempo em que nós vamos ter que questionar o sistema de denominação, porque o mundo mudou. O mundo mudou. As lealdades hoje, elas não são mais denominacionais, elas são a líderes, a movimentos, a ideias, a conceitos que transcendem as denominações. Então, nesse sentido, a nova reforma apostólica, ela acertou, quando ela diz assim, esse modelo está errado, não vai dar certo, mas só que a solução dela é um negócio pior ainda, né? É um modelo de estrutura de igreja que não vai resolver, eu acho que só vai piorar.